Olá, meus queridos alunos, tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estamos então dando início a essa aula com o 7º ano. Vamos falar sobre verbo de ligação e predicativo, tá bom? Vamos fazer os exercícios, página 36 a 38 do livro 2, tá? E vamos sintetizar a matéria na página 46, tá bom? Então, prepara o seu material para você acompanhar toda a aula, tirar suas dúvidas, tá? E a gente seguir com os nossos estudos, né? Então, vamos lá, gente? Prepara aí material, caderno, livro, tá bom? Se organiza aí num ambiente bem aconchegante, né? Para você estudar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a imagem que está na página 35, tá? Essa aqui. E as questões relacionadas à imagem estão na página 36, ok? Então, eu saio daqui agora para não te atrapalhar e você presta atenção aqui no que eu vou falar e vai fazendo, então, as anotações no seu livro, tá? Para fazer, então, as devidas correções. Então, vou dar um tempinho para você poder pegar o livro, abrir na página, tá? Enquanto isso, me escuta aqui que eu vou falando para você sobre o verbo de ligação, né? A gente já ouviu falar, já trabalhamos o verbo de ligação. É aquele verbo que liga a característica ao seu sujeito, não é isso? Então, a gente vai falar sobre ele e vamos fazer os exercícios aqui agora, tá? Sempre lembrando que a função desse verbo é ligar, tá? É ligar. Ele aparece ali entre, né, o sujeito e sua característica, tá certo? Então, tá bom. À medida que a gente for falando e fazendo os exercícios, com certeza você vai lembrando aí, tá? Existem alguns verbos de ligação que são principais, aqueles que a gente mais usa, mais vê, né? Acaba se familiarizando com eles, tá? São os verbos ser, né? A gente sempre fala, ele é bonito, ela é bonita. Esse ézinho com acento agudo é o verbo ser, tá? É a forma verbal, né? Quando a gente conjuga o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, tá? Então, ele é esperto, ele é inteligente, ok? Esse é com acento gráfico, né? Ele é o verbo de ligação, tá? Muito bem. Então, observa aqui, ó, nesse cartaz aí. Eles sentem fome, frio e medo. Aqui em cima, ó, tá? Aqui embaixo, abandono de animais é crime, ok? E aqui tem o desenho, né, do cachorrinho aí com um gatinho, ó. E o que eles devem estar pensando e falando? Olha o que diz aqui no balãozinho. Não somos descartáveis, né? Não somos descartáveis. E ao observar essa escrita aqui representando o pensamento ou a fala, né? Se fosse possível, se eles pudessem falar, nós identificamos um verbo aqui, ó. Somos, né? Que é o verbo ser. Descartáveis está caracterizando aí quem, gente? Um sujeito que está oculto, não é verdade? A gente até sabe porque a gente acaba associando a fala ao desenho, né? A imagem ilustrada aqui nessa publicidade, tá? Vamos lá então para o exercício. Identifique no anúncio o título, o texto, o slogan e a assinatura. Então, quando a gente trabalha peça publicitária, cartazes, né? A gente precisa dar atenção para todos os detalhes que compõem ali aquele folder, né? Aquela peça, aquele cartaz, tá legal? Bom, o título, pessoal, escreve aí. Vê se você já escreveu, vê se você acertou. Ó, o título tá aqui em cima. Eles sentem fome. Verbo sentir, né? Frio e medo, tá? Eles sentem fome, frio e medo. Está se referindo a quem? Aos animais, né, pessoal? Não é nada legal a gente abandonar os animais aí, né? Muita gente acaba aí não tendo mais condição de ficar com seu bichinho e por também diversos outros motivos, enfim, acabam abandonando os animais.
Mas é muito triste, né? Porque, olha, eles sentem fome, sentem frio, ficam com medo, estavam acostumados com o seu dono, né? Então é muito triste. Gente, o texto. Qual é o texto? O que você considerou aí como texto? Ó, bem grande aqui no meio, né? Abandono de animais é crime. Observa que tem o que aqui? Um verbo de ligação, não é isso? Então, à medida que você vai escrevendo, você já vai percebendo, tá? Já vai percebendo aí os verbos de ligação, né? E aí tem um outro verbo aqui, ó, denuncie, orientando então a pessoa a denunciar, ok? E o slogan? Qual seria o slogan? Não somos descartáveis. O slogan é como se fosse a marca, né? Não somos descartáveis, tá? A assinatura, ou seja, quem criou aí essa campanha, tá bem grande aqui, ó, DHS, tá? Alguma instituição, algum departamento aí ó, no caso aqui pequenininho, tá vendo? Departamento de Higiene e Saúde, tá? No seu livro deve estar melhor para você enxergar isso aí. Então, assim a gente identificou essas partes referentes ao cartaz aí, a peça publicitária, ok? Vamos para a próxima. Página 36, pessoal. Então, vamos lá. Página 36. Ainda com relação ao cartaz, tá? Ainda com relação a esse cartaz aí dos animaizinhos. Esse texto ele é um exemplo de anúncio publicitário ou de propaganda e pede para você justificar. Então, eu vou só pegar essa parte aqui com vocês e depois a gente continua na parte gramatical, tá? Então, olha só, esse texto, sim, ele é um exemplo de anúncio de propaganda, pois ele centra a mensagem em um valor social positivo, tá? É como se fosse uma campanha, né, em favor dos animais para evitar o abandono deles, tá certo? E na questão 2, pessoal, ó, sobre a oração, não somos descartáveis. Responda ao que se pede. Qual o sujeito do verbo somos? E como esse sujeito se classifica? E aí, eu cheguei até a comentar lá, né? Então, olha só. Somos é o verbo, descartáveis é característica, o sujeito está oculto. Então, aqui, ó, é o nós, né? Que não aparece. Então, ele está aí implícito, oculto, ok? Tá certo? Muito bem. Então, anota isso aí, tá? Oculto, implícito, tá? Ele você até identifica, né, o pronome nós, mas você vê que ele não aparece escrito, né? Ok? Então, vamos lá. Vou passar o slide. Se você sentir necessidade, você pausa o vídeo, faz a correção, tá bom? E depois você continua aí com o play. Nessa oração, gente, o verbo ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo significativo? Qual oração? Volta lá, nessa aqui, ó. Não somos descartáveis. Tranquilo, né? Ele é um verbo de ligação. Ele liga o descartáveis, não é isso? Tá? A esse nós que está implícito ali na oração, oculto ali, escondidinho, ok? Então, é um verbo de ligação. E na letra C? Nessa oração, o sujeito, ele pratica uma ação ou ele é o ser ao qual se atribui uma característica? Se a gente está dizendo, né, que eles não são descartáveis, então se atribui essa característica, né, de não serem descartáveis, ok? E na D, assim, a função do termo descartáveis, ela é completar o sentido do verbo ou atribuir uma característica ao sujeito. Ó, a função do termo descartáveis é completar o sentido do verbo ou atribuir uma característica ao sujeito. Pensa aí um pouquinho. Atribuir uma característica ao sujeito, correto? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. Estamos na página 36. Vamos aqui para 37.
tá? Então vamos lá. Copie do anúncio, ó, outra oração com o verbo de ligação. E aí você vê aí, dá uma olhadinha no anúncio que tá no livro, né? Tá? E observa se tem outra oração que contém aí verbo de ligação. Vê se encontra. Achou? Então, olha só, vamos lá. Abandono de animais é crime. Olha aqui o ezinho. Viu? Esse é, né? Que, como eu falei antes, é o verbo ser, tá? Na sua forma nominal, tá? Termina com ER, né? Verbo de segunda conjugação. E aí, quando você começa a conjugar ele, né? A forma verbal do verbo ser é esse ezinho aí com acento. Então, abandono de animais é crime. Esse é o verbo que liga, que faz a ligação aí do predicativo ao sujeito. Tá certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Seguindo aí. Estamos na página 37, tá? Indo agora para a página 38, número 4. Ok? O animal abandonado, ele está na estrada. Olha essa frase aqui. Tem até o desenho aí, né, no seu livro para representar. O animal abandonado está na estrada. Aponte o sujeito e o verbo dessa oração. Então, aí, aponte o sujeito e o verbo dessa oração. Relembrando, pessoal, o sujeito ou é aquele que pratica, né, a ação na frase, ou é sobre quem a gente fala, tá? Então, para encontrar o sujeito da oração, lembrando que o sujeito é um termo essencial na oração, assim como o predicado, ok? Então, você tem sujeito e predicado, tá? Sujeito pode ser simples, composto, indeterminado, né? O implícito, que é oculto, ok? Tudo bem. Então, vamos lá, só para relembrar, né? A gente precisa trazer sempre a nossa lembrança, tudo que a gente vem estudando. Uma coisa, querendo ou não, puxa a outra. Então, olha só. Quem é que está na estrada? O animal abandonado, correto? Então, você tem o sujeito e o verbo dessa oração é o verbo estar. Olha aí. Sujeito, o animal abandonado, tá? E o verbo está, ok? Anota aí, tá? Se eu perguntasse assim, qual é o núcleo do sujeito, pessoal, dessa frase aí? O núcleo, animal, né? Animal, tá? É a parte mais importante do sujeito, ou seja, quem foi abandonado, né? Ou quem está na estrada, né? Melhor dizendo, tá? Abandonado aqui ao lado do animal funciona como adjunto adnominal, que também, né? Vocês já devem ter visto, vão lembrando à medida que vão estudando, tá? E o verbo aí está, que é o verbo de ligação, ok? Muito bem. O que expressa o verbo de ligação presente nessa oração? E aí, você lembra que o verbo de ligação, ele pode expressar estado, não é isso? As circunstâncias, né? O estado permanente, uma mudança de estado, por exemplo, uma continuação de alguma coisa, não é isso? Então, nesse caso aí, o verbo estar, ó, o verbo de ligação dessa oração expressa o quê? Um estado momentâneo, né? Ele não tá permanente, não tá dizendo que ele tá para sempre ali abandonado na estrada. A ideia é que ele esteja ali por um momento. Alguém vai passar na estrada e vai pegá-lo, né? Ou não. Mas a gente consegue aí tentar identificar esse verbo estado aí como o estar como um estado momentâneo, tá, gente? Então, o verbo de ligação estar pode indicar aí o estado momentâneo, ok? Muito bem.
Vamos lá, então, passando a página. Na 46, aí dá um pulo, vai lá para 46, tá? Pula essas páginas aí. Encerramos lá na 37, na 38, né? Fizemos aí o exercício, ó, esse número 4 em diante, a página 38, tá? E agora na 46, é como se fosse um resumão, né? A gente vai sintetizar aí essa parte de verbos de ligação e predicativo do sujeito, tá? Então vamos lá. Se você está com o seu caderno ou com o seu livro, anote, tá, gente? É importante essas anotações sobre os conceitos, porque se tiver alguma dúvida, você vai até eles, lê, pensa e compreende, ok? Então, o verbo de ligação, pessoal, ó. Verbo de ligação é aquele que liga o sujeito da oração a uma característica, a um atributo, ok? Então é fácil, é simples, é só você entender que é um verbo que não traz pra gente a ideia de ação, né? Mas traz a ideia de... ele tá ali só para ligar, tá? Aquilo que caracteriza o sujeito. Quais seriam, então, os principais verbos de ligação? Vamos ver se você lembra aí. Tenta falar antes de escrever, de copiar. O verbo ser, né? O que mais? O verbo estar, né? O verbo parecer, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui e você escreve aí direitinho. Olha só os verbos que indicam, então... os verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Todos esses aí, ó, são verbos, funcionam como verbos de ligação. Parecer, andar, tornar-se, ok? Tem outros? Sim, tem outros, né? Mas você não precisa colocar todos aqui, tá? À medida que você for trabalhando os exercícios, você vai percebendo que aquele verbo funciona como ligação, tá certo, gente? Então, vamos lá. Onde tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito, tá bom? Então, olha só. Principais sentidos que os verbos de ligação podem expressar. Então, aqui, os verbos de ligação podem expressar sentido de quê? Ó, isso é importante, escreve aí. Estado permanente, estado momentâneo, mudança de estado, continuidade de estado, estado aparente, tá? O que é isso, gente? O estado permanente, eu falei? Falei. Então, olha só. São as mudanças. Por exemplo, se eu digo ele está feliz. Tá feliz, pode ser que aconteça alguma coisa... E aí, agora veio uma tristeza, agora ele está triste, entendeu? Então, são situações que, né, acontecem e fazem com que a pessoa mude de estado, né? Ela parece feliz, e aí daqui a pouco, não, estava enganada, ela não estava feliz. Percebeu? Indicando sempre característica ao sujeito, tá? Ele anda preocupado. Então, olha só, ele anda preocupado. É uma circunstância, é um estado. Vai passar, vai resolver, a solução chegará, né? E aí vai passar esse estado aí de preocupação. Entendeu, gente? Tá? Então, vamos seguindo aqui. Quais são os tipos de predicado? Tudo isso aqui, gente, está na página 46, tá? No seu livro, você vai completar aí embaixo onde está o nome, ó. Tipos de predicado. Aí, de um lado tem... predicado, embaixo você escreve nominal e do outro tem predicado verbal, tá certo? No predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, ou seja, no predicado nominal você vai encontrar uma característica, tá? Um adjetivo, ok? No predicado verbal, o núcleo vai ser sempre o verbo, tá? Sempre vai ser o verbo no predicado verbal. Certinho, gente? Então, aí, página 46, tá? Tá aqui embaixo, mas cortou aqui, mas tô falando pra você, tá? Página 46. Então, vamos lá. Seguindo, então, agora vamos fazer alguns exercícios que não estão no seu livro, tá? São exercícios à parte
parte aí, né? Então, vamos lá. Epa, sumiu aqui. Deixa eu pra lá. Tá. Então, olha só pra gente não perder aqui. Apesar de estar o X aqui, mas vamos seguindo. O importante é a explicação. Qual das frases abaixo nós temos um predicado nominal, tá? Então, vamos entender. O predicado nominal, ele tem uma característica, correto? E o verbo de ligação. Então, olha só. Vamos olhar cada uma das frases. Sofia chegou cansada ao trabalho. Então, tem o verbo de ação chegar, tem a característica cansada, tá vendo? Então, aqui eu teria um predicado verbo nominal. Olha B, Joana e Felipe caminharam muito hoje. Então, eles andaram muito, caminharam muito. Esse caminhar é uma ação, tá? Então, aqui, Joana e Felipe indica predicado que caminharam muito. Predicado verbal. Então, não é essa. Olha C, Luísa e Paula estão fazendo, tá? Estão ali realizando alguma coisa, praticando alguma ação, né? Que é o quê? É a torta de maracujá. Então, o predicado também é verbal. Lembrando que aqui, ó, locução, tá? Aqui é uma locução verbal. Olha D. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Então, chegar é uma ação. Ofegante é como, né, ela chegou. Então, eu tenho aqui predicado verbo nominal, porque tem tanto a ação como a característica. Agora, olha esse de baixo, que já está até marcadinho aqui com o X. Alan continua atencioso comigo. Então, repara, continua é o verbo aqui de ligação, tá? Continuar. Ele é um verbo aí de ligação. Ele indica um estado, né? Ou seja, essa pessoa aí continua atencioso. É um estado, é a continuidade do estado, tá? Que seria o que? Ele ser atencioso, ok? Então, aqui sim temos o predicado nominal, beleza? Olha lá, ó, continua atencioso, tá? Vamos para a questão 2. Se você precisar, pausa o vídeo, ok? Copie os exercícios no seu caderno. Lembrando que esses exercícios são extras, não estão no seu livro, tá? Não adianta procurar aí. Esses aqui são outros exercícios. Eu iniciei corrigindo os exercícios do livro. Agora eu saí, tá bom? Eu estou trazendo para vocês outros exercícios, tá? Para que vocês façam, exercitem no caderno, ok? Então vamos lá, número 2. Qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantados. Cadê o núcleo, gente? Núcleo, lembra? Núcleo é a parte principal, né? Se o predicado for verbal, o núcleo vai ser o verbo. Se o predicado for nominal, o núcleo vai ser o adjetivo. Se o predicado for verbo nominal, vai ser a ação e a característica, correto? Então vamos lá. Os alunos saíram do teatro encantados. Então, qual é a ação aqui? Qual é o verbo aqui, gente? Saíram, correto? Muito bem. E aí, eles só saíram do teatro? Tem uma palavra aqui, ó. Quem é que estava encantado? Ah, os alunos. Então, observa, tem ação e tem adjetivo. Isso indica pra gente que este predicado, ele é um predicado verbo nominal, tá? Saíram encantados. Vamos lá, tem as duas, né? Tem a ação e tem o adjetivo, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Número 3. O predicado verbal, ele está presente. Ó, letra A. Lúcia está adoentada. O empregado da loja foi atencioso. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Os atletas terminaram a prova exaustos. Ponha a mão na consciência. Então, gente, predicado verbal. Vamos ver uma a uma. Está adoentada, a gente já viu que aqui é um verbo de ligação, né? O está. O empregado da loja foi atencioso, ó, outro verbo aí funcionando como ligação, né? Atencioso é a característica, tá? O adjetivo. Letra C.
Eu considerava aquela mulher minha amiga. Verbo considerar é a mulher amiga, então também tem característica aqui. Letra D. Os atletas terminaram a prova exaustos. Terminar, tá? É a ação também, mas também tem exaustos aqui, que é adjetivo, e ele quer somente o predicado verbal, tá? Ponha a mão na consciência, olha aí. Falando aí com a pessoa para ela pôr, né? Então, eu tenho um verbo que indica aqui ação, ok? Predicado verbal, letra E. Tá legal? Somente o verbo ponha que está aqui, ó. O verbo pôr, né? Tá, gente? Seguindo, vamos lá. Assinale a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Então, olha só. Letra A. Ela acha minha camiseta feia. Para ter predicativo do sujeito, tem que ter verbo de ligação, tá? Pedro chegou exausto. Maria abriu o presente de Natal. Uma ação, né? O menino abriu a porta da sala. Outra ação. O professor encerrou a aula de inglês. Outra ação. Encerrar. Então, vamos aqui em cima. Ela acha minha camiseta feia. Achar. Pedro chegou exausto. Como é que Pedro chegou? Exausto. Então, exausto se refere a Pedro. Aqui, feia se refere à camiseta. Ele quer o predicativo do sujeito. Então, é a característica do sujeito, tá? E não do objeto. Neste caso, letra B, ok? Pedro, o verbo chegar aqui funciona como um verbo de ligação. Exausto é a característica, então, de Pedro, tá, gente? Muito bem. Quase acabando, mas não desiste não. Continua aqui comigo, vamos terminar esses exercícios, tá? Quanto mais você fizer, mais praticar, mais você vai compreender. Assinale aqui as alternativas em que o núcleo do predicativo do sujeito é um substantivo. Olha só. Assinale as alternativas, então tem mais de uma. Em que o núcleo do predicativo do sujeito é um substantivo. Vamos ver isso. As interessadas na casa são só duas. O sumiço do livro foi... Olha o verbo aqui de ligação, né? Foi o quê? O motivo da briga. Presta atenção. Sua mãe parece ansiosa. Aí você tem, né? Verbo de ligação, adjetivo. Ele quer um substantivo aqui no lugar do predicativo. Ou seja, é um substantivo funcionando como adjetivo, entendeu? Então, olha só, na D. Não comer bem é um hábito ruim. Ó, é verbo de ligação, hábito. Olha aí, presta atenção. E na E. Minha casa é esta. Verbo de ligação. Aqui é o pronome demonstrativo, tá? Vamos lá então, gente. Onde está o substantivo aí no predicativo do sujeito? Na letra B, olha aqui, o motivo, né? E a outra na letra D, o hábito. Olha ali, motivo. E olha aqui, ó, hábito. Beleza? Então, você tem duas palavras aí que são substantivos, mas estão funcionando como predicativo do sujeito, caracterizando, né? Tá? Muito bem. Na última aqui, observa o que está acontecendo, né? A menina vai lá andando, toda modelete, olha só. E de repente, pá, tropeça numa pedra. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase, a modelo é desastrada, são respectivamente, vamos lá. Olha primeiro para o predicado, né? Esse predicado é verbal, gente? A modelo é desastrada? Não, né? É um predicado o quê? Nominal, ok? E qual seria aí o predicativo do sujeito? Se é o verbo de ligação, desastrada, ok? Então, temos aí a letra C, tá? Muito bem. Espero que você tenha
conseguido aí realizar as atividades comigo e compreender mais um pouquinho, né, sobre o predicado, sobre os predicativos, tá legal? Não deixe de estudar, continue fazendo a sua parte, tá bom? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.